Olá, 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 amigos irmãos em português. Como estáis todos vocês? Sejam bem-vindos aqui em seu canal Mensagem Encorajadora. Neste vídeo estaremos considerando o estudo 48 para a semana de 22 a 28 de janeiro de 2024. Como tema, você pode ter certeza que Jeová vai te ajudar em tempos difíceis. Texto temático. Sejam fortes, pois eu estou com vocês, diz Jeová dos Exércitos. Ageu 2:4. Parágrafos 1 e 2. Pergunta: que dificuldades parecidas com as nossas os judeus passaram quando voltaram para Jerusalém? Resposta: eles não sabiam como vai sustentar sua família. Ou talvez estavam preocupados por segurança de sua família por causa de instabilidade política, perseguição ou oposição. É muito importante entender o contexto desta situação, que eles haviam morado a vida inteira em Babilônia. Teriam que deixar sua vida confortável e viajar para Jerusalém. E depois começaram a construção, edificação do templo de Deus. E podemos ver na imagem uma linha de tempo. Ano 537, o primeiro grupo de judeus chega a Jerusalém. 520, Ageu e Zacarias profetizam em Jerusalém. 515, o templo fica pronto. 484, Esther fala com o rei persa Assuero sobre o decreto contra os judeus, ajudando assim o seu povo. 468, Esdras e o segundo grupo de judeus viajam para Jerusalém. E 455, as muralhas de Jerusalém ficam prontas. Estamos falando de cerca de mais de 80 anos de muito trabalho. Passamos a seu tema. A pergunta, parágrafo 3. Desculpe. Que perguntas vamos ver neste estudo? Temos 3 perguntas. Primeiro, como os judeus foram afetados por todas aquelas dificuldades? Segundo, por que precisamos continuar colocando a vontade de Jeová em primeiro lugar quando surgirem dificuldades? E terceiro, como podemos ter mais confiança em Jeová durante épocas difíceis? Subtema: como as dificuldades afetaram os judeus? Parágrafos 4 e 5. O que pode ter feito os judeus terem desanimado de reconstruir o templo? E podemos ver que eles tinham, além do trabalho no templo, eles tinham que construir suas casas, cuidar das plantações e alimentar suas famílias. Uma situação muito difícil. E para completar, eles enfrentavam oposição dos inimigos que queriam impedir a reconstrução do templo. Outro comentário: os judeus também tiveram que enfrentar instabilidade econômica e política. Haviam pessoas, diferentes reis do turno, e soldados passaram pelo território de Israel e exigiram que os israelitas ajudassem com comida, água e abrigo, causando ainda mais dificuldades para o povo. Havia muitas preocupações de como conseguir sustentar suas famílias. Parágrafo 6. Leamos palavras de Zacarias. Zacarias 4, 6, 7. E ele me disse: esta é a palavra de Jeová a Zorobabel,
não por força militar nem por poder, mas por meu espírito, diz Jeová dos exércitos. Quem é você, ó grande montanha? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície, e ele trará a pedra de remate em meio dos gritos. Como é maravilhosa, como é maravilhosa, maravilhosa. Que outra dificuldade os judeus enfrentaram é o que Zacarias garantiu a eles. Podemos ver que também enfrentaram perseguição, muito difícil para eles, mas, segundo a resposta, Zacarias garantiu aos judeus que Jeová usaria seu Espírito Santo para ajudá-los a continuar adelante, não importa o obstáculo. O texto diz como uma grande montanha, e seria uma grande planície. Agora podemos ver que isto foi porque o rei Dario permitiu que eles continuassem a reconstrução do templo e até deu dinheiro para esse trabalho. Ele também ordenou que os governantes locais ajudassem o povo, incluindo seus inimigos. Parágrafo 7. O que aconteceu quando os judeus deram prioridade à vontade de Jeová? Eles voltaram a trabalhar na reconstrução do templo e conseguiram terminar a obra em menos de 5 anos. Eles receberam o apoio de Jeová e vencidos em sentido material e espiritual porque deram prioridade à vontade de Jeová, em vez de se concentrarem nas dificuldades. E um ponto muito importante, eles conseguiram adorar a Jeová com alegria. Subtema: continue concentrado em fazer a vontade de Deus. Parágrafo 8. Escutamos as palavras de Ageu 2:4. Ele diz: Mas agora seja forte Zorobabel, diz Jeová, e seja forte Josué, sumo sacerdote, filho de Josadaque. E sejam fortes todos vocês, povo desta terra, diz Jeová, e trabalhem, pois eu estou com vocês, diz Jeová dos exércitos. Pergunta 8. Como as palavras de Ageu 2:4 nos ajudam a continuar concentrados em fazer a vontade de Deus? É muito encorajador para todos nós confiar que Jeová dos exércitos está ao nosso lado. Ele vai nos apoiar se continuarmos colocando os interesses do reino à frente de nossos. Por isso, não precisamos ter medo de nada. Parágrafo 9 e 10. Como um casal viu que o que Jesus disse em Mateus 6:33 é verdade. Vemos que um casal que serve como pioneiro se mudou para ajudar uma congregação em outro território. Depois da mudança, eles perderam seu emprego porque a situação econômica do país piorou bastante e eles passaram um ano sem conseguir encontrar emprego, mas sempre sentiram o cuidado amoroso de Jeová e algumas vezes até recebiam ajuda dos irmãos. Eles contam que no início ficaram desanimados e a gente tentava passar o máximo de tempo possível no campo. Isso lhes ajudou a nos concentrar no que é mais importante, a vontade de Jeová. Outro detalhe que um amigo muito querido tinha viajado 160 quilômetros para deixar a eles 2 sacolas de comida. Sem dúvida, um verdadeiro amigo. Vamos agora a parágrafo 11. Uma pergunta: se nos concentrarmos em fazer a vontade de Jeová, do que podemos ter certeza?
Resposta: podemos ter certeza que Jeová vai nos abençoar nossos esforços se continuarmos colocando em primeiro lugar sua vontade. Seguinte subtema: como fortalecer sua confiança em Jeová. Parágrafo 12. Por que Esdras e os judeus que viajaram com ele precisavam de bastante fé? Resposta: porque eles teriam que passar por estradas muito perigosas, levando uma grande quantidade de ouro e prata doados para o templo. Então a chance de eles serem roubados era muito grande. E para completar, eles percebiam que a própria Jerusalém não estava segura e não havia muitas pessoas morando lá, e as muralhas e os portões precisavam de conserto, sem dúvida. Muitas adversidades, eles precisavam de bastante fé para manter-se fieles e persistir em sua asignação da reconstrução do templo. 13. Como Esdras fortaleceu sua confiança em Jeová? Aqui se menciona a probabilidade que Esdras estava em Babilônia quando o rei Assuero ordenou que todos os judeus fossem mortos. Esdras e eles estavam orando a Jeová, começaram a jejuar e a lamentar enquanto oravam a Jeová pedindo ajuda. O ponto disto é que toda essa prova, tudo isso preparou a Esdras para dificuldades que ainda viriam no futuro e fez com que ele tivesse ainda mais certeza que Jeová poderia proteger ao seu povo. Parágrafo 14. O que uma irmã aprendeu quando sentiu o cuidado de Jeová em tempos difíceis? Ela aprendeu que estar primeira vez na vida que sem nenhum centavo, e ela deixou o assunto em mãos de Jeová e viu como ele cuidou de ela com tanto carinho. Ela diz que se um dia se repite a situação de novo, não vai mais ficar com medo. Se Jeová está cuidando dela hoje, com certeza ele vai cuidar de ela amanhã. Parágrafo 15. Temos a pergunta para este parágrafo. Pero primeiramente leemos palavras de Esdras 7, 27 e 28. Louvado seja Jeová, o Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o desejo de embelezar a casa de Jeová em Jerusalém. No seu amor leal por mim, ele me concedeu o favor do rei, dos seus conselheiros e dos poderosos príncipes do rei. Assim, visto que a mão de Jeová, meu Deus, estava sobre mim, tomei coragem e reuni os líderes de Israel para que partissem comigo. Pergunta 15. O que ajudou Esdras a continuar confiando em Jeová? E podemos ver que ele pensava nas vezes que Deus já tinha sido Deus havia ajudado a Esdras. A confiança dele em Deus aumentava ainda mais. Assim que é muito encorajador. 16. Em que situações temos a oportunidade de ver claramente a mão de Jeová em nossa vida? Por exemplo, quando pedimos uma folga ao nosso patrão para assistir a congresso ou quando pedimos para mudar nosso horário de trabalho para assistir às reuniões, criamos uma oportunidade de ver a mão de Jeová na nossa vida. 17. Como Esdras mostrou humildade ao passar por desafios? Resposta:
ele sempre buscou, pediu ajuda a Jeová. É muito importante este ponto. Ele pudo haver pedido ajuda do rei, ajuda de dinheiro, pero ele pediu ajuda de Jeová sempre. E outros israelitas viram como Esdras confiava em Jeová e começaram a apoiá-lo e imitar a fé de ele. Hemos visto este ponto também muito encorajador. E se estamos passando preocupações nesse momento, por exemplo, nosso sustento ou segurança de nossa família, precisamos imitar a Esdras e orar especificamente a Jeová sobre o assunto e confiar nele. Parágrafo 18. O que mais pode nos ajudar a ter mais fé em Jeová? Algo muito importante é buscar apoio de Jeová e deixando aos nossos irmãos nos ajudarem, e assim nossa fé vai ficar mais forte. E se vemos a nosso irmão em necessidade, devemos ajudar a ele, em vez de ser indiferentes. 19 e 20. O que aprendemos como judeus que não puderam voltar a Jerusalém? Uma lição muito importante, valiosa, que é importante, sim, não nossa assignação, sino a quem servimos, a quem estamos adorando. Não todos nós podemos ir a Betel, a serviço do pioneiro, a muitos privilégios, pero o importante é a quem servimos, a quem adoramos. Podemos ter certeza que Jeová vê nossos esforços sinceros e que isso alegra muito seu coração dele. E outra coisa, podemos apoiar. Podemos ajudar a nossos irmãos que estão ajudando, servindo a Jeová nesses momentos. Parágrafo 21. O que vai nos ajudar a olhar para o futuro com confiança? Lembrar as palavras de Ageu: Jeová está conosco. Eu estou com vocês. Ageu 2, 4, 5. Não tenham medo. É muito importante lembrar em nosso coração, nossa mente, esta promessa de Jeová para nós. Aplicar as lições que aprendimos no nosso estudo também, imitar o bom exemplo de Esdras e de nossos irmãos de nosso dia. Queridos irmãos, muito obrigado por acompanhar-nos nessa transmissão. Esperamos poder saludar-nos novamente em uma próxima. Jeová abençoe a todos vocês e hasta a próxima. Obrigado.